Olá, olá. Bom, se você viu lá no Instagram sobre o vídeo que eu ia fazer em relação a os vícios, esse é o vídeo. Bom, meu nome é Reza Anunciato, sou terapeuta correlacional. A terapia da correlação é uma técnica que eu desenvolvi, uma forma de terapia que eu desenvolvi, visando realmente o melhor e mais prático método, a melhor e mais prática forma de tratar as pessoas de uma forma mais rápida, mais prática, mais lógica, mais objetiva, sem demorar meses ou até anos para tratar cada assunto. Bom, qual que é a ideia da terapia? Deixa eu ver se eu abaixo só um pouquinho o meu celular e coloco ele mais longe de mim aqui. Ok. Então, qual que é a ideia da terapia? Bom, e qual que é a ideia desse vídeo? Esse vídeo fala sobre vícios. O que é um vício antes de mais nada? Um vício é sempre algo que você conscientemente não consegue abandonar. Por mais que você tente, por mais que você queira, você não consegue abandonar. Ele toma conta de você. Só que, para a gente entender um vício, seja ele o vício de chupar bala, mascar chiclete, beber refrigerante, usar droga, álcool, fumar, não importa. Todo vício, ele se iniciou como um hábito. E todo hábito se inicia como uma proposta de melhora, de alívio, de bem-estar. Nenhum hábito que se torna uma rotina, ele é negativo. Se eu falar para você assim, será que você gosta de apanhar? Bom, algumas pessoas no mundo gostam. E esse hábito que se torna uma rotina e depois viciante, ele só existe porque libera uma coisa chamada endorfina. E baseado nisso, essa pessoa cria uma situação dependente do bem-estar que esta liberação de endorfina causa. Você que é viciado em café, como eu estava fazendo no vídeo de manhã. Então, você que é viciado em café, você que é viciado em refrigerante, você que é viciado em cigarro, em bebida, não importa. Você que tem esse hábito que se não fizer parece que falta alguma coisa, automaticamente criou um vício. Está vivendo um vício. Regis, mas e aí? O que a terapia da correlação fala sobre esse vício? Fala para me ajudar. Bom, primeira coisa, tudo que te dá prazer te libera endorfina. Então é lógico que se você tem a liberação da endorfina, se você tem o prazer, você automaticamente tem a vontade de fazer de novo. Seja fazer amor com alguém, seja usar droga, seja a adrenalina de um esporte, academia, corrida. Ah, mas você está colocando tudo na mesma panela? Será que então eu corro sempre, eu faço academia todo dia? Isso é um vício? É. A diferença é que nem todos os vícios são letais ou lesivos, que machucam você. Alguns são. E é sobre estes vícios letais ou lesivos que machucam você que a gente precisa trabalhar em cima. Ah, mas
tomar um refrigerante de vez em quando não faz mal. Se for de vez em quando, não é vício. Agora, mas eu só bebo de final de semana. Se você bebe de final de semana e você não consegue passar um final de semana sem beber, é vício. Se não, é hábito. Se você consegue controlar, é hábito. Só que tem uma coisa. Todo mundo sabe, e você também, se o seu hábito se tornou um vício. E quando é que ele vira um hábito? Aliás, quando é que ele se transforma de hábito para vício? E quando é que um hábito vira um hobby? Que tem essa palavra também. E muito diferente do hábito, do vício, é o hobby. Mas ele está na mesma linha. O que é um hobby? Um hobby é alguma coisa que você sempre faz e busca o relaxamento através de um ato seu. Mas um ato que você sabe que você externaliza algo e aquilo te tranquiliza. Mas que você só faz quando tem tempo. Você não fica necessariamente maluco, neurótico, louco, porque você não está fazendo aquilo que você gostaria de fazer. Esse é o hobby. O hobby é algo que você faz e que mesmo que você passar semanas sem fazer, tá tudo bem. Mas, de novo, o hobby tem como base o ato de fazer, uma criação sua. Então, beber não é um hobby, é um ato. Beber é uma rotina que se torna um hábito e um vício. Pode ou não se tornar um vício, mas beber não é um hobby. Ninguém bebe por hobby. Hobby é algo que você faz, que sai de você. Eu adoro surfar. Surfar é meu hobby. Não. Surfar é um hábito. Surfar é um esporte. Ele não está na categoria de hobby. É aí que você entende. Hobby é algo que você faz que te dá um certo prazer e que tem uma contemplação. Um esporte, ele entra em liberação de endorfina. O hobby, ele não libera endorfina. Ele libera serotonina. Ele libera melanina. Ou seja, ele te causa um relaxamento. Não, aquela alegria enorme. Não. Então, o que acontece? Como é que você faz, então, para sair lá do vício, voltar ele para o hábito, quebrar o hábito e voltar ele para uma rotina que pode ou não ser lesiva e, às vezes, até exterminar com ela? A primeira coisa que a gente tem que entender é um pequeno mapa. E esse mapa, ele funciona da seguinte maneira. Se eu faço algo que me traz uma contemplação, a gente está falando agora do vício, ou seja, vamos lá, você tem uma situação onde eu não consigo ficar sem aquilo, mas é uma vez por semana. Ele pode ser um vício, mas ele ainda é leve. Eu não consigo ficar sem isso, mas tem que ser 3 vezes por semana. É um vício moderado. Eu tenho que fazer todo dia. Já é um vício sério. Eu tenho que fazer várias vezes por dia. É um vício grave. Então nós estamos falando aqui, nesse vídeo simples, mas importantíssimo, de um hábito que seja, de um vício que seja semanal ou até umas 2 ou 3 vezes por semana. Esse a gente consegue quebrar com mais facilidade. Os outros, eles precisam de uma intervenção mais séria, tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Então, a primeira regra é: todo vício libera endorfina, todo vício me dá prazer, mas alguns são contemplativos, outros são aceleradores. Então,
No vício do cigarro, por exemplo, ele é contemplativo. O cigarro me acalma. Por que o cigarro te acalma? Porque o cigarro traz para você uma sensação que libera vários hormônios dentro de você, que são hormônios do prazer. Aí, beleza, você já sabe disso. Mas como é que eu faço para parar de fumar? Primeira coisa, fumar, qualquer vício, é enfrentar a morte. Como assim, Rez? Simples. Quando você sabe que você está se causando mal ou se fazendo mal, automaticamente, você sabe que você está colocando a tua vida em risco. Aí? Ok? Mas como o pessoal brincava antigamente, né? Ainda, hoje em dia talvez menos, mas ainda tem. Ele mata lentamente, não tenho pressa para morrer, mas ele mata. E aí o que acontece? Por que então eu faço isso? Por que eu uso algo que me mata? Se a coisa mais importante da minha vida é viver. É que quando eu tenho que viver naquele exato momento, e aquilo é difícil para mim, automaticamente eu enfrento a vida, me colocando em risco e dizendo o seguinte, lembra, isso é inconsciente, tá? Não é racional. Se eu enfrento a morte, nada mais me abala. Se eu arrisco a minha própria vida, nada mais me abala. Eu já contei essa história num outro vídeo e vou contar de novo. Um amigo meu, ele foi enganado num contrato. E de um dia para o outro ele perdeu muito dinheiro. Mesmo. Muito dinheiro para uma pessoa comum, né? Estamos falando dos bilionários aí. Não, muito dinheiro para uma pessoa comum, mas muito dinheiro. Fazia mais de 4 anos que ele não fumava. Uma amiga dele chegou na casa dele e ele, desesperado, chorando muito, ele falou assim, me dá um cigarro. Mas você não fuma? Me dá um cigarro. Mas você parou de fumar? Me dá um cigarro. E quando ele deu a primeira tragada, ele falou assim, quer saber? Não vou pagar ninguém. Quero que todo mundo se exploda. Por que ele falou isso logo depois de fumar? Porque naquele momento nada mais importava a ele, já que ele estava se matando. O único medo que nós temos, o único medo que o ser humano pode ter, é de perder a própria vida. É de viver. Tem gente que não tem medo nem da doença, mas tem medo de morrer dela. Quando você pula de paraquedas, você não grita porque é divertido, o segredo é que você está com medo. E tem um detalhe, o medo é tão grande em algumas situações, uma montanha russa, alguma coisa, que se você não gritar, você desmaia. E algumas pessoas até desmaiam mesmo. Então, o grito é para liberar adrenalina. Esse foi só um parênteses. Então, voltando. Por que ele falou isso depois que ele fumou? Porque ele sabia que se ele se matasse, de alguma forma ele estava enfrentando a morte, ele estava arriscando a própria vida, ninguém mais faria nada que fosse. Se ele morresse, a dívida não ia fazer a menor diferença para ele. Ele morreu. Ninguém ia pagar. Então é aí que você entende que o vício é enfrentar a morte. Quando é que eu me vicio? Quando eu não tenho coragem de enfrentar a vida. Não a morte, a vida. Então eu faço o quê? Eu arrisco a minha vida, sabendo que se eu morrer, nada, relacionamento, trabalho, o chefe bravo, falta de dinheiro, não importa. Tá tudo bem, vai acabar. Então como é que você faz para deixar um vício? Primeira coisa é enfrentar os seus problemas. Terapia é enfrentar os seus problemas consciente de que se você aprende a lidar com eles, você não precisa fugir para o mundo do vício. E automaticamente, quando você vai aumentando a sua autoestima, você deixa de viver no mundo da lesão emocional
da autolesão, da automutilação emocional, para um zelo, um cuidado com você mesmo. A gente pensa assim, não é o caso literal, tá? A gente pensa assim, quem cuida mais da saúde, come melhor, quem se cuida mais da sua estética, quem faz tudo isso, tá mais feliz, tem uma autoestima melhor. Então, quando você cuida da tua saúde, você já dificilmente faz mal para você mesmo. Quando você busca o tanto faz, não tem o valor mesmo. Então eu vou buscar aquela ideia sintética de prazer. Pode ver que quando a pessoa está muito bem num relacionamento, ela fuma menos, ela bebe menos, ela se maltrata menos. Quando ela está mal num relacionamento, ela fuma mais. Por quê? Por que o cigarro, quando eu estou triste, eu fumo mais? Por que eu bebo mais quando eu estou triste? Por que quando eu estou nas baladas, eu bebo mais cerveja, vodka, caipirinha? Porque são bebidas que me levam para o futuro, que me levam para a adrenalina, diferente de um conhaque, diferente de alguma coisa do tipo, bebidas mais quentes que me trazem para a contemplação. Não estou dizendo para você, e isso como eu falei no começo, não estou dizendo para você que é errado fazer. Beber uma cerveja, beber um uísque, um conhaque, fumar, usar droga, não é errado, só faz mal. E aí precisa entender por que você quer se fazer mal. Então o meu caso como terapeuta não é dizer para você que você está errado em fumar. É perguntar para você assim, você quer parar? Quero. Então por quê? Vamos buscar o motivo pelo qual você fuma. E aqui nesse vídeo eu estou dizendo para você, o motivo pelo qual você fuma é sua baixa estima. O motivo pelo qual você bebe é sua baixa estima. E até aí você muito provavelmente já sabe, mas como é que você sai daí? Quando você entra na terapia e você começa a cuidar da sua emoção e começa a se valorizar como pessoa, como pai, como mãe, como marido, como esposa, você começa a parar de usar droga, a parar de beber, a parar de fumar. Automaticamente, isso tira você do vício. Lembra que eu estou falando do vício leve até moderado. Não grave e agressivo. Mas leve e moderado, sim. Por que não os outros? Porque para os outros, o corpo já sintetizou tanto aquilo que você precisa de um trabalho maior, mais delicado, mais detalhado, que eu faço também, terapeuticamente, desde que a pessoa realmente queira. Não é fácil, mas é possível. E a gente faz. Durante a terapia, eu já tirei muita gente do vício. Tirei não, né? Eu já ajudei a pessoa a sair, porque não sou eu que tiro, é ela que sai. Eu só ajudo. O terapeuta, ele orienta a pessoa quando ele é um bom terapeuta. Ele diz para a pessoa o caminho e ele para em passo com a pessoa. Ele acompanha ela no dia a dia até sair. Essa ideia de terapia uma vez por semana e você não tem nem contato com o terapeuta entre uma sessão e outra, cara, desculpa, para mim isso não funciona. E se funcionar, demora muitos anos. Terapia para mim é um negócio assim, é a terapia hoje, eu vou te acompanhar durante a semana até outro dia da terapia, eu vou te acompanhar de novo até outro dia da terapia. Então a ideia é ser mais rápido do que ficar meses ou até anos fazendo terapia. E quando a gente fala de vício, o vício ele é muito importante. Porque o vício destrói o casamento, o vício destrói o trabalho, o vício faz você perder muita coisa. E o vício é tudo aquilo que eu não consigo deixar de fazer. E tem um gatilho, pau! Quem é viciado em pornografia tem um gatilho, pum! E hoje a gente tem estímulos a qualquer ângulo, a qualquer lugar na pornografia. Você entra no Instagram, no TikTok, você tem mulheres lindas de biquíni e mostrando o corpo, e homens mostrando o corpo, e tá tudo bem, problema nenhum com isso. Mas que são estímulos físicos são, e quem passa pelo sistema
do vício na pornografia, que é lógico, libera endorfina, libera vários hormônios do prazer, você automaticamente tem um estímulo a qualquer hora. Assim como o vício da droga diminuiu muito os fumantes quando parou de ter propaganda de cigarro na televisão. Mas não significa que acabou, mas diminuiu bastante. Ainda é muito comum os jovens entrarem no vício, mas não significa que eles permanecem muito tempo. Porque hoje já não é mais moda usar droga, hoje é mais um vício mesmo. Bom, de qualquer forma, a ideia qual que é? Quando você entra realmente numa situação de eu preciso disto, é vício. E aí quando você olha para tudo isso e fala, cara, então, se eu fizer terapia, se eu cuidar de mim, se eu me valorizar, mas a minha mulher não me valoriza, mas o meu chefe não me valoriza, mas fulano não me valoriza. Não, você se valoriza e você tem que aprender a se valorizar. Você tem que aprender a entender que você tem todos os méritos para ser uma pessoa bacana, uma pessoa que alguém goste, uma pessoa que alguém valorize. Não significa que todo mundo vai valorizar. Não significa que todo mundo vai achar você bacana ou bonito ou bonita. Mas significa que você tem que se sentir bem com você. E, de novo, a terapia entra nesse caso. Mas eu fumo há 20 anos, mas eu bebo há 20 anos. Você acha que eu vou conseguir resolver? Vai. Porque o problema não é se você começou agora ou há 20 anos atrás. O caso é por que você ainda bebe? Por que você ainda fuma? Eu tenho pessoas que tinham trauma com os filhos por uma situação, o filho morreu ou perdeu o relacionamento há 20 anos atrás. E quando a gente foi lidar com aquele foco, automaticamente aquilo mudou na vida da pessoa e ela perdeu o incentivo de usar droga e de fumar e automaticamente foi parando. Não via mais a necessidade daquilo. Porque toda vez que você usa droga, toda vez que você tem um vício, você está se punindo por alguma coisa. Afinal de contas, se a premissa é sobreviver, quando você arrisca a sua própria vida, você está se punindo. Então vamos analisar por que você está se punindo. Qual é a vantagem de se punir? Por que eu preciso me punir? O que eu fiz de tão errado na minha vida? Ou o que eu sou de tão errado que precisa de uma punição? Outro motivo de usar droga ou de fumar, de ter um vício, é que quando eu preciso me punir, automaticamente eu não vou atrás da minha saúde. Eu quero mesmo é me matar. Mas eu não tenho coragem de fazer isso. Mas eu vou fazendo devagarzinho. Eu vou me machucando todo dia, eu vou apertando o torniquete. E aí eu olho para você nos olhos e te pergunto, por que você está se punindo? Por que você continua se machucando? Por que alguém lá atrás, há 20, 30, 40, 50, 60 anos, falou alguma coisa que você ainda acredita? Um pai, uma mãe? Um tio, uma tia? Um abuso sexual? Tudo bem. Ninguém está aqui julgando você e dizendo que você mereceu ou não mereceu, que aquilo foi certo ou errado. Lógico que a gente sabe que ninguém deve abusar de ninguém. Isso é errado, sim. Mas o motivo é porque isso ainda está preso na sua mente. E por que você está se punindo sobre o ato de alguém? Então alguém falou alguma coisa para você. Por que você está se punindo porque a pessoa tomou essa atitude com você? Quem devia se punir era ela. Você devia punir a pessoa. Ou simplesmente devia tirar da sua mente aquele momento. Se aquilo que existiu não existisse mais a partir de hoje, você acha que você precisaria continuar se fazendo mal? Você acha que você precisaria continuar se punindo? Se você não tivesse passado por aquilo? Ou não tivesse ouvido aquilo? Não tivesse vivido aquilo? Então, o hábito do prazer, a necessidade do prazer, é porque eu não encontro prazer em nada que eu faça ou que eu mereça. A autopunição,
porque eu fiz ou fizeram comigo algo que eu não gostei, e eu acredito que o errado sou eu. A necessidade da vida social. Eu não sou tão bonito, eu não sou tão rico. Mas se eu chegar com um copo na mão, as pessoas vão parar para falar comigo. Mas se eu chegar fumando, eu vou ter um motivo para estar ali naquela rodinha. E como é um hábito contemplativo, na maioria das vezes, ou festivo, no caso de algumas bebidas frias, então o fato de eu beber, o fato de eu usar droga, o fato de eu fumar, me faz criar um álibi para estar ali. Porque eu não acredito em mim, eu não acredito que eu mesmo possa estar. Então ele cria um álibi. E aí eu uso aquilo para entrar. Quando no caso, se eu tivesse seguro de mim, a minha própria malandragem para conversar faria eu chegar lá sem precisar de nenhum álibi a mais que não estivesse dentro de mim. Faz sentido? Então, o hábito pelo prazer, a necessidade do prazer, a necessidade de me punir, a necessidade da vida social. São as 3 situações básicas e primárias para que eu desenvolva um hábito que vai se tornar um vício negativo. E aí, será que você está vivendo um deles? Será que você já reparou que alguém diz para você: para de beber, está bebendo demais, para de usar droga, para de fumar? Será que você, mas eu fumo só para dar uma relaxada? Tudo bem. Se não é algo que te incomoda e você quer parar, esse vídeo não é para você. Mas se é algo que te incomoda e você quer parar, se é algo que incomoda os outros e você não quer mais incomodar, se é algo que as pessoas estão pedindo, por favor, para você parar, esse vídeo pode ser muito útil para você sim. E aí você começa a entender, te dando gatilhos de como e qual é o caminho do teu vício, qual é a motivação do teu vício. E automaticamente, baseado nisso, você sabe qual é o motivo, você sabe como buscar ajuda e qual ajuda buscar. Isso é terapia. Isso é entender o ser humano e dar para ele caminhos. E eu sei que você precisa de caminhos, porque talvez sozinho você não esteja conseguindo sair daí. E aí eu posso ajudar você, como vários outros profissionais, mas eu sei que eu posso. E agora fica a seu critério. Você quer mesmo sair daí? Mesmo? De verdade? Não é fácil, hein? Mas é tão legal quando acontece. Porque subir um pico, um morro, escalar uma montanha, não é fácil nem a pau, mas você não faz porque é difícil. Você faz porque lá em cima tem uma vista que é o que você quer. Então, você não está fazendo pela dificuldade, você está fazendo porque a hora que você parar e falar assim, estou livre, a sua autoestima vai fazer assim, ó, pau, lá no teto. E aí você, automaticamente, vai conseguir superar. Aqui, na Lua Crescente, por exemplo, nós temos um extrato. Não é esse, tá? Mas ele é assim, ó. Ele é uma garrafinha com um extrato de erva e você pinga, que é o rubim. O rubim, ele é uma erva, uma planta, que ela tem a capacidade de quebrar rotinas lesivas, de tirar de você alguns hábitos, de quebrar o hábito. E junto com ela, normalmente, eu indico o junco. O junco, ele é o quê? Ele é um antidepressivo. Porque na maioria das vezes, é como eu falei, o fato de não se valorizar que faz você libertar ou necessitar dessas situações. Então, automaticamente, esses dois, junto com a terapia, faz com que você crie realmente uma situação de liberdade e de base, que não adianta nada alguém chegar para você e falar, você precisa parar. Se a pessoa não te der um meio, se ela não te der uma fórmula, se ela não te der um jeito, você não vai saber para onde ir, você já tentou provavelmente muitas vezes, e aí, será que você conseguiu? Se você está vendo esse vídeo com interesse, eu sei que você ainda não conseguiu, mas pode conseguir? Com certeza absoluta pode. E eu garanto
Não que vá acontecer, porque cada ser humano é um ser humano, mas que você pode, você pode. Isso não tenha dúvida nenhuma. Eu espero que você tenha entendido algumas bases do vício, como ele se constrói, a necessidade dele, mas acima de tudo, que é possível sair, que é possível gostar de você mesmo, que é possível fazer acontecer, que é possível se libertar e deixar o seu corpo mais leve das energias pesadas que isso causa e que ficam permeando a sua mente, como se fossem pessoas falando, vai, faz. Até algumas verdadeiras e reais, os amigos que te levam para essa situação. Que de verdade, se são amigos que querem se matar, eu não sei se são grandes exemplos para quem não quer se matar. Certo? Eu sou Reza Anunciato, trabalho com terapia da correlação há 15 anos. Lido com muitas situações. É um grande prazer poder falar com você. E eu espero ter clareado ou te dado um norte do que acontece e de como você resolve. Precisou? Quer tirar dúvida? Entra aqui, deixa nos comentários, clica no sininho, compartilha, curte o vídeo, isso ajuda muito. E busca ajuda. Se eu puder ajudar, vai ser um maior prazer. Se não, cuida de você, que já é muito importante mesmo. Valeu? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!